Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro. Coronel Gerson Gomes, da Flórida, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 7 de março de 2023. Confira os destaques desta terça-feira. Alexandre de Moraes promete apressar exame dos casos de manifestantes presos depois de visita a penitenciárias de Brasília. PT quer punir Romeu Zema por declarações sobre 8 de janeiro. E o campeão de condenações da Lava Jato, Sérgio Cabral, tenta virar blogueiro. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E um relatório da Polícia Civil revelou como José Rainha e outros líderes da FNL, sigla dissidente do MST, extorquiram produtores de terras no Oeste Paulista. O documento se baseou em depoimentos, interceptações telefônicas e áudios. Uma das conversas gravadas traz uma integrante do FNL relatando a outro que José Rainha exigia dinheiro para não invadir propriedades ou para desocupar terras. Os militantes queriam cobrar ainda dinheiro dos proprietários para fazer a colheita e alimentar os animais. Os valores chegavam a R$50 mil. Havia também a exigência de transferência de parte das terras. E para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas ao Coronel Gerson. Muito boa tarde, Coronel, seja muito bem-vindo. Vamos lembrar aqui que o José Rainha e outros líderes da FNL foram presos no último sábado. Boa tarde à nossa audiência, em primeiro lugar, ao Augusto, Silvio, Ana Paula, a você, né, Paula, e principalmente eu vejo dessa primeira notícia de abertura um retorno a uma prática que nós já tínhamos considerado até de certa forma extinta, né, nos últimos anos, que é exatamente a exploração desse movimento dito social por vários dos seus líderes já conhecidos, criminosos, e inclusive alguns já presos em ocasiões anteriores, alguns até condenados, que explora essa questão agrária de uma forma, de uma mistura entre a questão ideológica, até mesmo alguns desses agricultores são manipulados, são usados, né, pelo movimento, mas também nós sabemos que existe um grande grupo, esse grupo, por exemplo, é uma dissidência do MST, que explora até mesmo os próprios agricultores e proprietários de terra, oferecendo algum tipo de facilitação, seja na desocupação, ou postergando uma ocupação, ou fazendo um aviso prévio daquilo que poderia ocorrer. É interessante que, em alguns casos, há a ocupação, e depois de meses se consegue que haja reintegração de posse e, às vezes, com a defasagem de uma semana, se faz uma nova ocupação alegando que não se trata de descumprimento de ordem judicial, mas de uma nova invasão. Então, esse tipo de movimento já é bem conhecido. No governo Bolsonaro, nós tivemos uma tratativa ou um enfoque diferente, com uma nova maneira de encarar o problema, fazendo a titulação de muitas terras, alguns desses assentados ou alguns desses que estavam em muitas vezes situações de risco, porque ficavam entre os proprietários e entre o próprio movimento. E o governo Bolsonaro conseguiu avançar muito nessa questão e, por isso, nós tivemos pouquíssimos casos de invasão que agora retornam. Muito boa noite, Ana. Vamos lembrar que no último sábado, então, José Rainha e mais dois líderes da FNL, essa sigla dissidente aí do MST, foram presos por crimes de extorsão e associação criminosa. Boa noite, Paula. Deixar registrado aqui que a Paula estava de vinho, como eu, e quando ela viu, ela foi trocar de blusa para ficar diferente. Ontem estávamos de azul e ela hoje falou, vou lá trocar. Não gostei. A gente tinha que...
tínhamos que ficar como irmãs. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite ao coronel e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, falamos ontem bastante aqui sobre isso, né? E é preciso ser repetitivo com uma palavrinha quando se trata de FNL, ou MST, ou MTST. Estamos falando de terrorismo. São terroristas. Terrorismo doméstico que ataca fazendas, propriedades rurais. O MTST, por exemplo, que vandalizou o apartamento lá, o prédio da ministra Carmen Lúcia. Até hoje não ouvimos um pio sequer, tanto do STF quanto de qualquer outro ministro ali do STF sobre esse vandalismo, esse crime cometido contra ali o apartamento da ministra Carmen Lúcia. Então, aqui sobre esse assunto nós seremos repetitivos. Isso sim é terrorismo. Invadem, assustam, fazem coação, tem crimes bárbaros, os animais, propriedades privadas e os das tendas, dessas propriedades rurais, mais com gestação avançada, destroem laboratórios de pesquisa. Ou seja, falamos muito ontem, então hoje eu vou apenas ser repetitiva nessa palavra, porque é essa palavra que eu vou sempre usar quando se trata de FNL, MST, MTST e esses movimentos de invasão de propriedades privadas no Brasil. São terroristas e têm que ser tratados como tais. Ana, eu troquei a blusa, deixei para amanhã, viu? Mas está muito elegante de vinho. Mas eu preferi trocar para a gente não fazer a dobradinha aí 2 dias seguidos. Boa noite, Silvio Navarro. Queria trazer também aqui para discussão, Silvio, porque o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, disse ontem, criticou os atos de invasão, disse o seguinte, abre aspas, em hipótese alguma vamos compactuar com invasão de terra produtiva, mas não é isso que a gente tem visto nos últimos dias, né? Tudo que o governo tem feito é compactuar. Boa noite, Paula Leal, minha querida Ana Paula Henkel, o coronel Gerson conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo, meu mestre Augusto Nunes, meu irmão, e boa noite, sobretudo a você que nos acompanha, que faz esse programa conosco. Veja, Paula, a Ana disse, seremos repetitivos, precisamos ser repetitivos, porque só aqui nesse programa, uma raridade, é que nós chamamos eles pelos que eles são, chamamos criminosos de criminosos. Veja só, Paula, José Rainha é um caso de polícia há 3 décadas, não é novidade. Alguém que tem 40 processos judiciais, que já respondeu por homicídio, furto, agora por extorsão, mais uma vez. Veja, bom sujeito aparentemente não é, né? Porte ilegal de arma, mais uma vez, armas foram apreendidas com o bando. A diferença do José Rainha para o MST, grupo que ele já fez parte, algumas décadas lá atrás, é que o José Rainha, quando ele chega até uma propriedade que tem dono, que é produtiva, ele ameaça. O MST invade, toma aquela propriedade, porque tem o amparo do governo, tem o amparo do PT, tem o amparo do presidente Lula. O José Rainha, ele chega na propriedade e ele diz ao dono, você vai me pagar ou eu vou quebrar tudo, eu vou matar o gado, eu vou me apropriar da sua produção. Essa é a diferença entre um e outro movimento, a extorsão prévia, né? Portanto, é disso que estamos falando. Agora, eu acho que, e vou reafirmar aqui, a Ana está muito certa, vamos repetir, vamos também lembrar do crime de terrorismo que o PT trabalhou muito em 2016, quando a legislação antiterror passou pelo Congresso Nacional a toque de caixa, simplesmente por pressão internacional, por causa da Olimpíada, os países pressionaram porque o Brasil não tinha lei nenhuma, e o PT fez de tudo para blindar o MST, para blindar esses grupos, Black Blocs e afins, que pudessem ser enquadrados nessa lei. Agora, Paula, para finalizar, a mídia lá fora, o velho consórcio, está dizendo que o MST é estigmatizado. Está dizendo que o José Rainha é o Regino da novela O Rei do Gado, de 1996, do Benedito Rui Barbosa. Pois bem, tá aí, ó. Bom, e a gente falou da FNL, quero trazer uma informação a respeito do MST, que deixou as 3 fazendas da empresa Suzano Papel e Celulose na Bahia.
As invasões aconteceram no fim de fevereiro. A reintegração de posse foi determinada pela Justiça com multa diária de R$ 5.000 e autorização do uso da força. As fazendas produtivas ficam em Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro. Coronel Gerson, muito bem-vindo. Ana, minha querida parceira, boa noite a quem nos acompanha. É o seguinte, o que pensa disso o governo? É o que eu quero saber. O Lula vai se manifestar quando? Ele pretende fazer alguma reforma agrária, como reivindica, né, entre aspas, reivindicam, né, que são duas organizações agora, MST e essa outra aí, do extorsionário Zé Rainha. O Ministério da Agricultura, o que tem a dizer o ministro da Agricultura? Ele concorda, por exemplo, com a existência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é aí que está o segredo do governo, que é um segredo mais revelado da história, né? Existe esse Ministério aí do Desenvolvimento Agrário para proteger essas organizações e subsidiar com o dinheiro nosso, dos impostos, organizações como o MST. Agora, acho interessante a multa, né? Quando vem um blogueiro com problemas, né, com o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, a multa é de 100 mil por dia, 80 mil por hora, tal. Agora, os invasores de uma fazenda, eles são multados em 5 mil por dia. Eles deveriam ser retirados pela polícia e presos. Simples assim. Agora, 17h58, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. Convido a você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e a interagir no nosso chat. A gente vai conversar com o deputado Pedro Lupion, que é deputado do PP do Paraná. Ele já está pronto aqui para conversar conosco, produção? Vai entrar logo mais. A gente vai conversar sobre essa situação das invasões de terra pelo país com o deputado Pedro Lupion, logo mais aqui no Oeste Sem Filtro. Enquanto a gente tenta a conexão então com o deputado, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. Vamos para a Justiça. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, encaminhou ao STF a interpelação feita contra o governador Romeu Zema por declarações sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. A tentativa de punir o governador de Minas foi articulada pelos deputados do PT, Zeca Dirceu e Reginaldo Lopes, irritados com a entrevista concedida à revista Veja por Zema. Ele declarou, por exemplo, que, abre aspas, as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e que as ações terroristas eram desejadas para que se pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, fecha aspas, palavras então de Romeu Zema, a uma entrevista concedida à revista Veja. Os deputados alegam que o governador mineiro cometeu crime de injúria por não ter provas do que afirmou. Que situação, Silvio Navarro, governador então mineiro Romeu Zema, concedeu uma entrevista à revista Veja, dando sua opinião em relação aos atos de 8 de janeiro e agora vai ter que prestar contas à justiça, pelo menos esse é o desejo aí dos deputados do PT. Veja, Paula, o que o Zeca Dirceu e o Reginaldo Lopes estão dizendo, conforme você mesmo narrou, é que as afirmações do governador que ele não tem prova de que autoridades teriam, né, autoridades que foram alertadas, mais de 40 órgãos, a ABIN e outros órgãos do governo federal foram alertadas do risco de depredação e violência no 8 de janeiro. Então ele está dizendo que não tem provas. Qual é a melhor forma de se apurar essa situação e esse episódio do 8 de janeiro e tudo o que se sucedeu, conforme as capas aqui da Revista Oeste, assinadas pelo Augusto Nunes e pelo Christian Costa, mostraram, os esquecidos da Papuda e da Colmeia? Qual é a melhor forma de se apurar tudo isso? Com uma CPI, com uma CPMI no Congresso. Agora eu pergunto, por que o Zeca Dirceu, então, que está dizendo que o governador de Minas não tem provas, é o grande articulador, neste momento, da retirada de assinaturas da CPI? Fica uma dúvida no ar, né? Qual é a intenção dele? Veja,
O Zeca Dirceu já está fazendo campanha contra o Zema, assim como o Reginaldo Lopes, que é do estado dele. Para eles, crime é simplesmente não ter feito L. Crime, para ele, é não ser lulista, não apoiar o PT. Mas, repito, vamos para a CPI, quero ver tudo ser devidamente esclarecido. Quem cometeu determinado crime, que seja punido no rigor da lei, a letra da lei. Mas e todas as outras pessoas que estão há 60 dias trancafiadas numa cela, algumas sem saber por que estão lá e tiveram a vida estraçalhada, e pode ter certeza que toda essa situação vai passar no Brasil. Mas talvez essas imagens, esse período, nunca mais passe para essas pessoas que estão injustamente presas. Ana, eu vou ler mais uma vez aqui um trechinho da entrevista concedida pelo governador Romeu Zema à revista Veja. Ele diz o seguinte, abre aspas, né? As autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e as ações terroristas eram desejadas para que se pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, fecha aspas. Como bem lembrou aqui o Silvio Navarro, a instalação de uma CPMI pode trazer várias respostas a perguntas que a gente tem feito aí nos últimos 2 meses, né? Pois é, Paula, e curiosamente, aqui nos Estados Unidos, estamos vivendo o desfecho do 6 de janeiro, que a gente pode comparar, de uma certa forma e até um certo ponto, com o 8 de janeiro no Brasil. A invasão do Capitólio aqui, a invasão, tem que ser com aspas, porque agora a verdade está vindo à tona depois de 2 anos, durante 2 anos, e eu acredito que isso seja exatamente esse manual vai ser seguido no Brasil durante muito tempo. As imagens vão ficar proibidas, né, de ver. Agora estamos vendo as imagens que o Tucker Carlson conseguiu aqui nos Estados Unidos, mais de 40 mil horas, Paula, de imagens. E esse personagem aí que estamos vendo, um veterano de guerra, ele está preso até hoje, foi condenado a 4 anos de prisão por terrorismo. E onde estão vendo o terrorismo aí? Ele está sendo acompanhado por policiais para visitar ali. Não, vem por aqui, não vem por ali, vai por ali. A um certo momento, tem 9 policiais em volta dele. Quando ele adentrou aí, né, a sala ao Senado, ele fez uma oração agradecendo os policiais que conduziram a turma dele toda até ali. Isso tudo, Paula, por que eu estou trazendo? Porque isso tudo foi escondido durante 2 anos aqui nos Estados Unidos. Várias pessoas foram presas da mesma maneira que no Brasil estamos vendo esses inocentes sendo presos. Imagens foram proibidas, essas imagens estão escondidas há 2 anos. Por que não querem liberar as imagens de Brasília? Por que não querem a CPMI? A narrativa de insurreição, de golpe, de vandalismo, de crime. Claro que nós queremos os vândalos presos, mas que todos são 900 criminosos, 900 terroristas, golpe de Estado sem armas, como disse o doutor Ives Gandra Martins. Então, eu trouxe essa comparação, Paula, porque nós não podemos deixar que aconteça o mesmo no Brasil. 2 anos de silêncio, a imprensa empurrando uma narrativa de insurreição, de terrorismo. Para você ter uma ideia, Paula, a vice-presidente Kamala Harris chegou a comparar o 6 de janeiro com o 11 de setembro e com a guerra civil aqui nos Estados Unidos, que matou mais de 600 mil americanos. Ou seja, a história americana está aí sobre o 6 de janeiro para a gente aprender. Nós não podemos deixar que isso suma do radar, não podemos deixar de fazer pressão para que essa CPMI aconteça, para que as imagens do 8 de janeiro elas venham a público e nós conseguimos apontar exatamente os vândalos, se tinham infiltrados ou não, porque nessas imagens do 6 de janeiro no Capitólio, há pessoas ali, vamos invadir, gritando, vamos invadir o Capitólio, e que não foram indiciadas até hoje como Ray Epps. Então, a história está aí, Paula. Vamos aprender com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e não deixar que esse silêncio perdure por tanto tempo no Brasil.
2 anos. 2 anos. E tem gente presa até hoje. Coronel Gerson. Não tem como estabelecer esse paralelismo que a Ana muito bem fez, e nós temos o contexto político disso. O que mudou ou o que oportunizou que essas imagens fossem colocadas agora na Fox News pelo Tucker Carlson foi exatamente a mudança ocorrida nas eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, em que o Partido Republicano retomou a maioria na House ou na Câmara dos Deputados e oportunizou que esse assunto fosse investigado de uma maneira mais clara, ou mais justa, ou mais, vamos dizer assim, sem a exploração midiática que vinha sendo feita. Eu me lembro, por exemplo, que em todo o mundo se fala de 5 mortos no dia 6 de janeiro, né? E veja que contrassenso quando se compara aí com a Guerra Civil, né? A Guerra da Secessão, ou mesmo com 11 de setembro, mas eu vou dizer assim, essa falta de escrúpulos, né? De instrumentalizar um evento como aquele, até mesmo no número de mortos, a gente percebe que houve uma orquestração pela mídia, porque não houve esse número de mortos. Quando nós percebemos, por exemplo, que houve uma manifestante que recebeu um tiro dentro do Capitólio, essa manifestante, até hoje não se sabe as circunstâncias, porque as imagens estavam vedadas ao público, e agora nós poderemos saber. Muitas coisas vão aflorar. Essa mudança aconteceu também no Brasil, e essa é a diferença. Por que eu digo que essa mudança aconteceu 2 anos antes que aqui nos Estados Unidos? Porque quem venceu a eleição de 2022 no Brasil não foi o PT. Por incrível que pareça, embora essa narrativa predomine, o PT não venceu a eleição parlamentar, pelo contrário, a frente de esquerda minguou, e hoje nós temos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, pessoas colocadas pelo próprio eleitor para os representar. Esses parlamentares que representam, tanto no Senado quanto na Câmara, hoje estão em número suficiente para assinar uma CPMI, por exemplo. Então, nós não temos que esperar 2 anos. Nós temos a possibilidade, sim, de termos acesso a essas imagens, esclarecermos quem foram os criminosos que depredaram, que tornaram aquele dia, que poderia ser uma manifestação como qualquer outra que já vinha ocorrendo nos últimos 70 dias, e por que houve aquela migração. Então, quando nós sabemos que o governador Zema fez essas declarações, ele declarou aquilo que todos estão desconfiados. Nós temos, por exemplo, um documento que o presidente Lula assinou no próprio dia 8, um documento muito bem elaborado. Como pode, em poucas horas, esse documento já estar de posse, onde ele declara uma intervenção federal no Distrito Federal? É claro que isso já foi preparado antes. Então, o que o Zema coloca, é óbvio, é que houve, sim, uma antecipação do que poderia acontecer pelos órgãos de inteligência, providências não foram tomadas, e pior, providências foram tomadas, como o próprio documento, com antecipação para exploração política do evento. Então, há paralelos com a situação aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho uma expectativa muito grande que nós poderemos separar o joio do trigo, separar os infiltrados, separar inclusive aqueles, talvez, que estavam já nos acampamentos, já fomentando esse tipo de manifestação, que foge completamente ao perfil do que nós observamos durante todo o período ali depois das eleições, e também poderemos descobrir se houve, sim, a participação ou a negligência de pessoas que poderiam ter evitado aquela tragédia. Augusto, como é que você avalia essa tentativa dos deputados do PT em querer punir o governador mineiro Romeu Zema pelo que ele disse na entrevista? É a censura prévia, eles querem. Você não pode dar nenhuma declaração que os desagrade. O Brasil se livrou do Zé Dirceu, né? Aparentemente. Aí vem o Zeca Dirceu, ele deixou um filho para nos perturbar. O filho, pelo visto, está condenado a repetir a trajetória do pai, vai perder todas as batalhas, aí, né? Comandante Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, todas as batalhas em que se meteu. Vamos lá, eles querem investigar uma entrevista, declarações que traduzem suspeitas de milhões
de brasileiros, aí, pelo menos quem tem mais de 5 neurônios na cabeça. Eu subscrevo tudo que disseram o Silvio, a Ana, o Coronel Gerson, e acrescento o seguinte, muito simples. Eles estão alegando que o governador cometeu crime de injúria. Então tem que ter uma vítima. A vítima seria, vamos ver aqui, o que ele chama de as autoridades. Porque quais são as frases que incomodaram os dois deputados? Deixa eu achar aqui. É aqui, né? As autoridades trabalharam... As autoridades, queria repetir aqui. As autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e que as ações terroristas eram desejadas para que se pudesse, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Além de mal redigido, isso aqui é uma mentira. Que se apresentem as autoridades que se consideraram ofendidas, melhor, injuriadas. Quais são? Presidente da República, ministro da Justiça, os deputados se consideram injuriados, por quê? Eles não entendem nada. Crime de injúria, que aliás é um crime contra a honra. Meu Deus, eles podem provar coisa muito mais grave com a exibição das imagens. Como lembrou muito bem aqui o Silvio Navarro, cadê aquele cara do relógio? O relógio histórico que foi destruído, o sujeito olha para a câmera, ele tenta jogar, depois de olhar bastante, ele tenta destruir a câmera, sem muita... A câmera... Camiseta do Bolsonaro. Sem muita... eu estava com a camiseta do Bolsonaro, sem muito esforço, aí ele vai embora, cadê? Ele está preso? Estão presos seguramente... Está preso, tá. Ele está preso ao lado de inocentes. Por que não se sabe o nome dele? Divulga o nome dele, esclarece qual é a filiação partidária dele, não acredito que seja a que está denunciada na camiseta. Tá? Ninguém faz isso, ninguém é bobo. Tá? Nem o autor do atentado contra o Bolsonaro seria tão idiota a ponto de fazer isso aí. Você se exibe para a câmera e depois tenta destruir. O PT é muito ruim de disfarce, né? Então é mais fácil suspeitar de outra filiação. Outra filiação deve ter o autor desse atentado filmado. Agora não se pode ver o vídeo. Nenhum vídeo é exibido, é tudo segredo. Por quê? O Brasil não tem o direito de conhecer os bandidos? É que não há nenhum interesse em separar culpados e inocentes, que é uma maneira de você culpar quem? Ao fim e ao cabo. Bolsonaro. Foi tudo Bolsonaro, porque o sonho do governo e do Poder Judiciário é impedir que o Bolsonaro prossiga na vida política. Simples assim também. Agora, 18 horas 15 minutos e hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. A gente vai conversar agora com Pedro Lupion, ele que é deputado do PP do Paraná. Muito boa noite. Deputado, o senhor me ouve bem? Ouço sim, boa noite. Hoje o senhor toma posse logo mais, né, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E eu quero perguntar para o senhor, aproveitando que o senhor hoje toma posse, né, como presidente da FPA, o que o senhor pretende fazer aí para frear essas invasões de terra que estão ocorrendo aí pelo país? Bom, vamos lá. Primeiro, importante momento, né, assumir essa importante frente parlamentar, a mais importante do Congresso, até pelo número de parlamentares. Passamos já dos 300 inscritos na frente, tem uma articulação política muito forte e, sem dúvida, conseguiremos fazer um bom trabalho. Nós, hoje de manhã, já tivemos reunião de diretoria. Na semana passada, quando das invasões, soltamos uma nota oficial da nossa frente,
condenamos veementemente invasão de propriedade privada e principalmente produtiva, a necessidade urgente do cumprimento das reintegrações de posse por parte do governo da Bahia, e também hoje tomamos algumas decisões na reunião de diretoria da FPA, como apoiar o projeto que transforma invasão em terrorismo, apoiar o fortalecimento das penas, ou seja, deixar as penas mais efetivas para o esbulho possessório. Hoje o nosso Código Penal prevê alguns meses de detenção. Nós precisamos aumentar essa pena porque, infelizmente, o que motiva grande parte dessas invasões é a certeza da impunidade. Nós precisamos garantir que invasor de terra produtiva tem que ir preso porque é criminoso e está na nossa Constituição o direito de propriedade. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom, deputado, nos últimos anos nós vimos aí um declínio, né, no número de invasões, exatamente porque o presidente Bolsonaro ele autorizou que os donos de propriedade rural eles pudessem ter ali a sua arma para proteger a sua propriedade, sua família. E claro que tudo isso está sendo revertido pelo governo Lula. Nesse caso da proteção às propriedades rurais, do direito de você ter a sua arma, qual o status hoje atualizado? Os proprietários podem continuar tendo suas armas? Se acontecer alguma invasão e eles tiverem que usar essa arma, qual é o procedimento? Eles serão penalizados por isso? Porque virou uma confusão, virou um debate ideológico, a esquerda quer levar para o campo ideológico, mas nós queremos ficar no campo constitucional, o que é por direito, né? A proteção, primeiro a proteção à vida, à sua família. E hoje, exatamente, qual é o status na questão das armas, de poder, do direito de possuir, de ter as armas para proteger a sua propriedade? Vamos lá. São dois assuntos um pouco diferentes. Primeiro, nós aprovamos em lei, hoje está previsto no Compêndio Legal Brasileiro, a possibilidade da posse estendida. O que significa isso? Significa que o produtor rural tem direito a portar a sua arma de fogo dentro da totalidade da sua propriedade. Antes não podia, né? Isso era previsto apenas para a sede da propriedade, a proteção da sede. Hoje ele tem direito de proteger a totalidade da propriedade rural. Por outro lado, nós tivemos uma série de decretos expedidos pelo atual governo, dificultando a questão dos atiradores esportivos, dos CACs, né, que são caçadores, atiradores e colecionadores, de comprar arma, de fazer o seu registro, a necessidade de um recadastramento de calibre restrito. Isso tudo, obviamente, a gente sabe o objetivo final, que é desarmar a população, fazer os CACs terminarem por inanição, na impossibilidade de comprar insumos, e fazer com que as armas deixem de circular nas mãos das pessoas de bem, coisa que não fazem com quem usa e utiliza as armas sem registro, sem ter posse, sem ter propriedade, sem ter qualquer tipo de acompanhamento legal para cometer crimes. Ou seja, é um desvirtuamento total da previsão constitucional de direito à legítima defesa, que nós temos que defender com unhas e dentes e mostrar que é de direito do cidadão a legítima defesa, onde o Estado é falho em garantir a segurança da sua família, da sua vida e do seu patrimônio. Nós precisamos permitir que a população se proteja. Esse foi um grande avanço à época do governo Bolsonaro, apoiado por todos nós, inclusive pela nossa bancada, pela Frente Parlamentar da Agropecuária, e nós precisamos recuperar essa questão dos decretos. Existem alguns PDLs, eu inclusive apresentei um contra o recadastramento, existe um outro PDL do deputado Sanderson que trata da revogação do decreto emitido pelo atual presidente, e nós precisamos correr com eles. Já tem um regime de urgência, um pedido de regime de urgência para que a gente consiga pautar em plenário e resolver essa questão dos CACs. A grande verdade é que o produtor rural, dentro da sua propriedade, dentro do seu patrimônio, dentro da sua residência, da sua propriedade de terra, ele tem o direito de ter a sua arma, e obviamente que proprietário rural é pessoa de bem, tem arma registrada, arma conhecida, e sem dúvida alguma não pode ser tratado igual bandido. Nós estamos conversando com o deputado Pedro Lupion, ele que é do PP do Paraná. Quem pergunta agora é o Coronel Gerson. Deputado, eu vou aproveitar que eu dei uma olhada rápida no seu currículo e percebi que, além de agropecuarista, um político já bem experiente, também é um cientista político e alguém que conhece, né, do assunto da política. Eu queria lhe perguntar o seguinte:
qual foi a evolução do mandato anterior, ou seja, dessa frente que abarca a atividade, talvez a atividade hoje mais bem-sucedida empresarial no país, que é ligada ao agronegócio, qual foi a evolução que nós tivemos na eleição de 2022? E por que eu faço essa pergunta? Porque, assim como eu fiz o comentário anterior, eu percebo que a população no Brasil ainda não se deu conta que o grande vencedor das eleições de 2022, ou a pauta vencedora das eleições de 2022, não foi a pauta da esquerda, e sim uma pauta, particularmente na sua frente, a pauta defendida pelos conservadores e liberais. E eu gostaria que o senhor nos falasse da perspectiva que o senhor tem para esse novo mandato. Nós temos, de fato, um grupo mais robusto, mais musculoso para enfrentar essas pautas no governo Lula? Vamos lá. Primeiro, Coronel, obrigado. Prazer falar com o senhor. Cometi uma gafe aqui, não cumprimentei a Ana Paula. Sinta-se cumprimentada. Mas, sem dúvida alguma, nós tivemos uma eleição muito importante para a nossa bancada, para a Frente Parlamentar da Agropecuária. É óbvio que todo o apoio que o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, o ministro Marcos Montes nos deram nos últimos 4 anos, facilitou e propiciou que a população entendesse a importância do setor agrícola brasileiro. Nós temos uma bancada das maiores que já vieram aqui para o Congresso. Eu me arrisco a dizer que nós temos uma bancada hoje que, sem dúvida alguma, nós passamos de 330 integrantes. Isso é muita coisa. No Senado, uma casa que nós tínhamos muita dificuldade, que no último mandato eu era coordenador político da frente, nós tivemos muitos obstáculos no Senado. Hoje nós já temos 30 senadores que assinaram a nossa frente, ou seja, que são membros da frente parlamentar, e nós vamos conseguir avançar com as nossas pautas. Historicamente, é o Congresso, a composição do Congresso mais conservadora que nós já tivemos. Existem muitos parlamentares novos, mas porém novos não só de idade, não só de mandatos, mas com muita experiência política e gente que tem muito conteúdo. Isso que tem destacado bastante. Nós conseguimos compor uma diretoria na frente parlamentar que é uma miscelânea entre novos, antigos, experientes e jovens parlamentares que nos dão uma condição de transitar em todos os grupos aqui da casa. Não é à toa que nós temos mais de 300 parlamentares. Então, é óbvio que a nossa frente encontra-se fortalecida, nós precisamos estar fortalecidos para enfrentar os retrocessos que estão vindo por aí em relação à política agropecuária brasileira. Nós já temos um grande desafio agora no início desse mandato, que são as medidas provisórias de recomposição da esplanada dos ministérios, em que o Ministério da Agricultura foi extremamente desarticulado e enfraquecido, com essa questão de criar o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais um Ministério da Pesca, tirar temas importantes da pasta da agricultura e levar para o meio ambiente, e nós já estamos com as emendas prontas e devemos aprovar algumas delas, tratando de recompor o Ministério da Agricultura, devolvendo o CONAB, devolvendo a agricultura familiar, fazendo com que o cadastro ambiental rural volte para a pasta da agricultura, que é de onde não devia ter saído, e fazer com que o agro seja tratado efetivamente com o respeito que merece. Quando a gente fala que o agro é bastante da economia, uma boa parte da economia, nós estamos falando em 1/3 do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto do Brasil vem do agro. Nós estamos falando em praticamente 25% dos empregos, mais da metade, 52% das exportações. O PIB do agronegócio brasileiro hoje é maior que da Argentina, ou seja, nós precisamos ter o respeito que a nossa classe de produtores rurais do Brasil merece por ter conseguido sustentar esse país. Todo o crescimento da balança comercial, todo o PIB positivo, o crescimento positivo do país se deve devido ao agro. Nós passamos por um período difícil de pandemia, com arrefecimento da economia, mas o agro continuou firme e nós precisamos ser sempre valorizados e não punidos. Infelizmente, durante a campanha eleitoral, nós avisávamos e alertávamos que esse governo teria muitas dificuldades com o agro, nos escolheria como adversário principal. É o que nós estamos vendo aí, inclusive com essa onda de invasões, e nós estamos firmes aqui, combatendo e mostrando efetivamente a importância do nosso setor. Nós estamos conversando com o deputado Pedro Lupion, ele que logo mais toma posse da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer conversar com o senhor. O senhor citou um número agora de fato impressionante. São mais de 300 parlamentares na Câmara dos Deputados, nessa frente ampla, em defesa do agronegócio, em defesa da agropecuária. É um número suficiente, por exemplo, para apoiar uma CPI do Sem Terra.
E aí eu não me refiro somente ao MST, mas também a outras frentes ligadas ao Sem Terra. Nós abrimos o programa aqui com a notícia sobre José Rainha, que há 3 décadas é um verdadeiro caso de polícia, com 40 processos judiciais, está preso por extorsão, entre outros crimes que responde. Quem financia esses grupos sem terra, que não tem CNPJ? Quem são os líderes desses grupos sem terra? A que interesses políticos eles servem? Por que as invasões explodem em governos do PT? 2.000 com Lula, com Dilma e 24, salvo engano, com o governo Bolsonaro. Não é um número suficiente, mais de 300 deputados, para apoiar uma CPI que necessita de pouco mais de 170 assinaturas? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, depende muito mais da nossa estratégia do que efetivamente o número de votos. Hoje de manhã nós tivemos a reunião da nossa diretoria em que nós definimos que entraríamos com um projeto de fiscalização e controle para buscar aonde estão esses financiadores e quem são esses financiadores, esses movimentos de invasão. Nós vamos entrar também com um projeto para deixar mais forte a pena em relação ao esbulho possessório, algo que também nós defendemos. O deputado Rodolfo Nogueira apresentará um pedido de informações também à Controladoria da União e também à Receita Federal para saber de onde sai esse dinheiro que banca esses movimentos. E ao momento o deputado Ricardo Salles esteve conosco, o ex-ministro Ricardo Salles, apresentando um requerimento de CPI das invasões de terra, e o deputado Coronel Zucco apresentando outro requerimento sobre o MST. Então é óbvio que vai depender muito da nossa estratégia, da nossa organização como oposição aqui, para que a gente consiga fazer isso funcionar. Eu conheço bastante esse assunto. Meu pai, para você ter ideia, meu pai lá nos idos da década dos anos 2000 foi relator de uma CPMI da terra aqui e de extrema polêmica na época. Então a gente já teve vários momentos de comissões parlamentares de inquérito para tratar dessas questões de invasões. Verdade é que o povo brasileiro tinha esquecido como é que era viver num estado de baderna e de oba-oba no campo. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos respeito às leis e a certeza de que não haveria impunidade nesse sentido. O que a gente precisa, mais do que qualquer outra coisa, é a demonstração por parte do governo federal e dos governos do estado de que lei se cumpre e que ordem judicial se cumpre. Realizar as reintegrações de posse por parte do governo da Bahia é de suma importância, está sujeito a crime de responsabilidade, está sujeito à intervenção do Estado, caso não cumpra essas reintegrações de posse, e também o governo federal chamar os seus aliados aí, vamos dizer, apoiadores desses movimentos todos, e falar para baixar a bola e mostrar que aqui no país que aqui no Brasil a gente não pode aceitar essa baderna no campo. Eu tenho muito medo do que pode acontecer se essa onda continuar crescente, nessa crescente. Acho que na semana passada deixamos bem claro o nosso ponto de vista, a própria mídia acabou indo para o lado contrário dessa questão das invasões de propriedade privada e produtiva, claramente produtiva, e deu uma arrefecida nessa questão do movimento aí nos últimos dias. Quanto a Zé Rainha, esse é um bandidinho contumaz, esse é o cara que está acostumado a roubar a galinha, é um cara que está condenado a 31 anos de prisão, é um achacador daqueles da pior categoria, tem uma condenação no estado de São Paulo a 31 anos de prisão, tem outra no estado do Espírito Santo, está solto só porque está com uma liminar aí, com mandado de segurança. Então, esse foi preso. Aliás, tem que parabenizar bastante o governador Tarcísio e o capitão Derrite, que é o meu colega deputado, meu amigo aqui, que é secretário de Estado de Segurança Pública, por realizar essa prisão. E aí não foi preso por invadir terra produtiva e área privada e propriedade privada, não. Foi preso por achaque, por chantagem, porque a nossa lei, infelizmente, é muito branda na questão do esbulho possessório. Nós temos número forte para defender o nosso setor, temos um número grande de parlamentares para trabalhar nesse sentido, e vamos agora nos organizar para que as coisas possam ir acontecendo com muito planejamento, com muita estratégia, na posição de oposição, que foi o que a população nos colocou aqui para fazer. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber, deputado, se a frente parlamentar da agropecuária, desculpe, concorda com a existência simultânea do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Se concorda, qual é o papel desse Ministério do Desenvolvimento Agrário que eu nunca descobri? Eu gosto do Augusto, que ele é direto nas perguntas. Parabéns pela pergunta aí, vamos lá. Veja, nós temos uma questão clara. Qualquer governo eleito que chegue aqui na esplanada dos ministérios, ele tem o direito de compor a esplanada da maneira como ele bem entende.
A grande verdade é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um ministério político para movimentos políticos para jogar para a torcida daqueles que apoiam esse governo. Né? Obviamente que o objetivo principal é o enfraquecimento do Ministério da Agricultura. Por isso que nós apresentamos emendas para que a agricultura familiar volte para o Ministério da Agricultura, para que a Conab volte para o Ministério da Agricultura, que o Serviço Florestal Brasileiro saia lá do meio ambiente, volte para a agricultura, que o Cadastro Ambiental Rural possa também voltar para a agricultura, para que o INCRA, o importante INCRA, não deixe de fazer reforma agrária, que é o seu objetivo, que, como nós fizemos no último governo, mais de 400 mil títulos de propriedade distribuídos para assentados, ou seja, essas pessoas deixaram da dependência de um movimento político, de massa de manobra política, tiveram dignidade de receber o título da sua terra e poder ser produtores rurais de fato, proprietários rurais, para acessar crédito agrícola, para ir no banco, para fazer empréstimo, para poder dar sua terra em garantia, para poder fazer arrendamento, fazer o que bem entender com as suas propriedades, ou seja, eles deixam de fazer parte de um movimento político para fazer efetivamente parte do sistema de produção brasileira. Isso é o nosso objetivo. Infelizmente, o ministro Paulo Teixeira, já no começo da sua gestão, falou que esses títulos não valiam nem papel de pão, depois ele se retratou, voltou atrás, acabou falando que foi mal interpretado, que não é bem essa a questão, mas o importante é que o INCRA faça a reforma agrária. Veja, a sua pergunta sobre o MDA é de suma importância quando a gente apresenta os números do que se tem no Brasil da possibilidade de fazer a reforma agrária. Nós temos 90 milhões de hectares de terra de propriedade do INCRA para fazer assentamento, para fazer reforma agrária, e mais 120 milhões de hectares por parte da União que podem ser usados em reforma agrária, ou seja, só não faz se não quiser. Nós precisamos que a reforma agrária seja feita para pessoas com vocação para a terra, para serem produtores rurais de fato e contribuírem para esse importante asset do Brasil, que é a produção agropecuária, não para fazer movimento político. E nós conversamos ao vivo com o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção de todos vocês, sempre à disposição, e vamos torcer para que a gente consiga botar esse país no rumo. Obrigado, gente. Obrigada. Agora 18 horas e 33 minutos e a gente tem um recado do nosso parceiro para você. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção Ale. especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos.
Agora, 18 horas 35 minutos, mais de 50 mil pessoas nos acompanhando ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. Rumble se escreve R-U-M-B-L-E para quem está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Quero fazer um convite a você que gosta do conteúdo da Revista Oeste. Nessa semana tem uma promoção especial, Semana da Mulher, com até 30% de desconto na assinatura da revista digital da Revista Oeste. Então, se você ainda não é assinante, corre lá no site revistaoeste.com/assine, ou então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do lado, que você vai aproveitar então esse super desconto da Semana da Mulher com até 30% para você garantir a sua assinatura para ler os textos exclusivos dos melhores jornalistas do Brasil, Augusto Nunes, Silvio Navarro, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Evaristo de Miranda, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, enfim, um timaço de jornalistas que escreve toda semana para você. Então, se você ainda não é assinante, corre lá, é muito simples, aproveite essa promoção da Semana da Mulher, lembrando que é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como o programa Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes. Então, a gente conta com você, conta com o seu apoio e, claro, com a sua assinatura. Agora, 18 horas 36 minutos, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque ontem os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, visitaram a penitenciária feminina da Colmeia e o presídio masculino da Papuda, no Distrito Federal. A visita aos presos ocorreu alguns dias depois de um encontro entre Moraes e 5 senadores da oposição que haviam visitado os presídios. Segundo o site da Revista Oeste, Alexandre de Moraes prometeu apressar a análise dos processos envolvendo os manifestantes detidos. Silvio Navarro, só para lembrar, continuam na cadeia aí 751 pessoas. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes liberou 173 suspeitos que foram para casa, mas com restrições, né, como a tornozeleira eletrônica. Pois é, Paula, veja só, e a Revista Oeste é um raro canal de comunicação, de mídia hoje no Brasil que está prestando atenção nessas pessoas esquecidas na Papuda e na Colmeia. Eu já citei agora há pouco as reportagens de capa assinadas por Augusto Nunes e pelo Christian Costa, que aliás é quem trouxe essa informação para o nosso site hoje pela manhã, de que o ministro Alexandre de Moraes teria se comprometido a dar mais celeridade na análise, na individualização desses casos. Paula, vamos repetir aqui mais uma vez. Todas as pessoas que forem identificadas como agressores, pessoas que praticaram atos de depredação, de vandalismo, elas devem ser punidas com o rigor máximo da lei, porque cometeram crimes. Citamos aqui agora há pouco um caso, por exemplo, o Augusto trouxe aquele episódio do sujeito que destruiu um relógio histórico, um patrimônio histórico e cultural brasileiro, mas tem outros tantos. Agora, é improvável, Paula, com base nas informações já colhidas até hoje por toda a imprensa, inclusive a militante, que 751 pessoas ainda presas em uma cela masculina ou feminina tenham cometido ato de depredação. É muito improvável. 751 pessoas é um verdadeiro exército, Paula. Por que não aparecem as imagens? Aonde estão as informações guardadas aí às 7 chaves sobre o que aconteceu no 8 de janeiro? Por que a base parlamentar do governo não quer uma CPMI no Congresso Nacional para vasculhar tudo, para punir a tudo e a todos? Veja, é não passar pano para ninguém. Por que não quer? Está escondendo alguma coisa? É uma pergunta que fica no ar. Ana, sobre esse assunto, eu quero trazer aqui uma aspa do desembargador aposentado, Sebastião Coelho, que já participou aqui do nosso programa em outras oportunidades, e ele diz o seguinte, né, que essas pessoas que estão presas em Brasília, na verdade, não precisam de visitas, mas sim de alvarás de soltura sem restrições. Palavras, então, do desembargador aposentado, Sebastião Coelho. O que aconteceu com o julgamento do próprio STF sobre a prisão somente após o trânsito em julgado, em segunda instância, né? Essa gente foi julgada, o processo correu normalmente, eles foram condenados em primeira instância, foram condenados em segunda instância. O que aconteceu com essa turma?
Então, o que acontece é o medo hoje, não pelas canetadas inconstitucionais do Alexandre de Moraes, mas é pelo contexto geral de desordenamento jurídico, que ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Nós entrevistamos aqui alguns advogados envolvidos nessa questão toda, e a dificuldade até de apresentar uma defesa, porque ninguém sabe como as leis serão aplicadas, se elas serão respeitadas. É complicado isso, né? Mais uma vez, chegamos até aqui por completo ali, não sei nem qual é a palavra direito para o Rodrigo Pacheco, né? Não quero ficar aqui adjetivando a figura do Rodrigo Pacheco como homem, mas como senador, ele foi completamente inepto na sua prerrogativa constitucional de presidente do Senado, de defender a nossa Constituição, quando esse monstro do desordenamento jurídico começou a tomar uma proporção que agora parece que não tem retorno. Quem vai colocar ordem na casa? Quem vai, de fato, parar esse monstro do desordenamento jurídico? Porque os advogados têm problemas, os próprios professores de direito, eu fico pensando nas universidades, ensina uma coisa, uma questão de direito, e quando liga a televisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez uma coisa totalmente diferente, né? Eu acho que a pauta mais importante no momento para que esses presos não sejam esquecidos e não podem ser esquecidos, todo o disclaimer feito aí, assino embaixo que o Silvio disse, que os criminosos, os vândalos, eles sejam encontrados e punidos, mas a pauta agora principal é a CPMI do 8 de janeiro. Não podemos deixar que aconteça no Brasil a barbaridade que aconteceu aqui nos Estados Unidos. 2 anos onde um lado só empurrou a narrativa de terrorismo, de golpe de Estado, de insurreição, não liberaram as imagens. Por que não querem liberar essas imagens de Brasília? Por quê? Essa semana nós aprendemos aqui nos Estados Unidos por que os democratas não queriam liberar as imagens e seguraram as imagens durante 2 anos. Existe um inocente, o que foi chamado de terrorista, inclusive teve jornalista que sobre essa figura aí, talvez principal, né, do 6 de janeiro aqui, aquele xamã ali com chifres e tal, teve jornalista dizendo que ele deveria receber a pena de morte. Ou seja, está tudo aí. Temos que aproveitar esse Congresso, que teve uma mudança, não acredito que tenha sido uma mudança grande, mas como o Coronel Gerson apontou, isso agora está sendo descoberto e colocado à luz do dia aqui nos Estados Unidos, porque os republicanos tomaram a Câmara. A pauta mais importante hoje é essa CPMI, é transparência, é libertar quem é inocente. Nós não podemos deixar inocentes na cadeia, e se a imprensa não vai fazer o papel dela, a velha imprensa, essa imprensa sem filtro vai continuar batendo nessa tecla. Coronel, ontem os ministros então do STF, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, visitaram os presos em Brasília, mas para além de visitas é preciso ação, né? Não há dúvida, porque o que existe, o contexto, é que atos ilegais, inconstitucionais, foram tomados pelo próprio STF na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Então, quando ele vai a essa visita e foi estimulado por um grupo de parlamentares que fez a visita ao STF, ele faz a constatação in loco de algo que ele, com certeza, já sabia. Essas pessoas que estão ali foram arroladas como criminosas e, obviamente, as que foram presas, essas centenas, na verdade, 1.400 pessoas que foram presas ali no acampamento do QG do Exército, todos sabiam que, majoritariamente, eram pessoas que não estavam diretamente envolvidas nas depredações e nos atos criminosos. Pior do que isso, os que foram soltos
foram soltos ainda respondendo por um crime de associação criminosa, como se aquela manifestação, que até então era pacífica durante os últimos 70 dias antes do dia 8 de janeiro, ela se convertesse numa manifestação violenta da noite para o dia, e todos os que estavam ali, que marcharam do acampamento pela esplanada dos ministérios, foram revistados pela polícia ali na área da rodoviária, levaram bandeirões, estavam cantando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, a nossa bandeira jamais será vermelha, e todos os gritos que nós percebemos nas imagens, que eram transmitidas pelas redes sociais. E, de repente, aquilo se converte num ato diferente. É claro que isso precisa ser investigado. Até porque essa narrativa é impressionante, Paula, porque ela dá sustentação a esses atos ilegais da própria justiça na pessoa do Supremo Tribunal Federal. Ela dá sustentação aos atos, inclusive, que foram tomados pelo próprio presidente da República, que intervém no Distrito Federal. O próprio ministro Alexandre de Moraes manda prender o comandante da Polícia Militar, manda prender, inclusive, o secretário que estava fora do país, porque era ex-ministro ou ligado ao governo anterior e volta ao seu cargo ali no Distrito Federal, porque ele sai do Distrito Federal, assume uma posição no governo Bolsonaro e retorna. Então, há toda uma mistura ali de uma articulação política. E isso precisa ser resolvido numa CPMI. Veja que os que foram liberados com tornozeleira eletrônica estão proibidos, inclusive, de se manifestar nas redes sociais. Haverá a possibilidade na CPMI de nós ouvirmos vários relatos que eu tenho certeza que sensibilizarão a opinião pública. E é óbvio que o governo sabe disso, e é óbvio que o próprio Supremo Tribunal Federal sabe disso, e por isso coloca sobre essas pessoas esse tipo de restrição. Mas isso não vai durar muito tempo. A verdade vai aflorar. Augusto, é bom lembrar que amanhã faz 2 meses que 751 pessoas estão presas em Brasília, as que foram liberadas, como bem lembrou o coronel, foram soltas aí com restrições, né? De alguma forma continuam presas. Exatamente. Olha, isso que está acontecendo com a imprensa de olhos fechados, deliberadamente, a imprensa velha, é um dos episódios que vai ficar na história do Supremo como um dos momentos mais vergonhosos já vividos pela instituição. Eu vou citar alguns aqui. Em 1936, o Supremo Tribunal Federal autorizou a deportação, determinou a deportação da Olga Benário Prestes, que era casada com o líder comunista Luiz Carlos Prestes, que estava preso. Ela estava grávida, foi para a Alemanha e morreu num campo de concentração. A filha sobreviveu graças aos esforços da avó. Em 1947, o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma ramificação, é uma extensão, um puxadinho do Supremo, ele cassou o registro do Partido Comunista do Brasil, que era o PC, um partidão na época, e cassou os mandatos de todos os deputados e de um senador, Luiz Carlos Prestes, eleitos em 1945, eleições de 45. São episódios dos quais todo ministro que merece esse nome tem vergonha. Tem vergonha. O ato institucional número 5, pelo menos, determinou o seguinte: olha, isso aqui, a Constituição não está valendo, né, enquanto esse ato aí estiver em vigor. O que está valendo é o seguinte: baixou lá todas as determinações autoritárias, absurdas, mas pelo menos houve clareza. O que me espanta é o silêncio da imprensa velha e essa falta de transparência, para dizer o mínimo, das autoridades. O que acharam da visita? O que tem a dizer depois da visita a ministra Rosa Weber e o ministro Alexandre de Moraes? O que eles acharam? É verdade que os presos estão aglomerados em celas que não têm espaço suficiente para todos?
É verdade que só tem banho frio? É verdade que a alimentação frequentemente é feita com alimentos deteriorados? O que eles têm a dizer? Os próprios senadores que conversaram com o ministro Alexandre, o que eles têm a revelar? Nada, é segredo. Eles não podem contar o que é que foi conversado, o que eles reivindicaram. Pelo menos essa CPI tem de vir correndo. E esses presos têm que ser imediatamente libertados, tanto os que estão soltos, formalmente soltos, quanto os que continuam em regime fechado. É um número suficiente, Silvio, para se formar um batalhão do Exército. 600, você já forma um batalhão. É um número absurdo. Agora, o próprio ministro Alexandre de Moraes declarou que esses que foram soltos saíram da cadeia porque não havia como acusá-los de participação nas depredações. Por que continuam essas medidas humilhantes, autoritárias, injustas, continuam sendo aplicadas a eles? Isso aí vai acabar mal no seguinte sentido: essas vítimas vão ter todo o direito de ser indenizadas pelo Estado brasileiro, porque é um erro judiciário deliberado. Nem pode ser chamado de erro. Eles são inocentes. Por que não liberam as imagens? Lá pode aparecer algum preso gritando, não quebra, não quebra. Vão aparecer os que depredaram. Por que o segredo? Por que o segredo agora? Vamos apressar a análise. Mas, meu Deus, os que foram soltos não foram analisados? Não, faltam provas? E por que eles continuam condenados? Isso é cumprimento da pena, lembrou o Silvio muito bem, é cumprimento da pena, apesar da existência de uma decisão do Supremo, segundo a qual vigora essa frase, né? Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo está desrespeitando o Supremo e a inteligência dos brasileiros honestos. E a gente segue agora com mais notícias e informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. Lula condiciona a liberação de verbas destinadas a parlamentares que tomaram posse neste ano à retirada das assinaturas no pedido de instalação da CPMI dos acontecimentos de 8 de janeiro. O requerimento foi protocolado na semana passada com assinaturas de 186 deputados e 33 senadores. Segundo o antagonista, o assédio visa principalmente os parlamentares do MDB e do União Brasil. Neste ano, o governo prometeu entregar cerca de 3 bilhões de reais aos 219 deputados de primeiro mandato. Mário Frias, deputado do PL de São Paulo, escreveu no Twitter: "Em hipótese alguma, irei retirar a minha assinatura. Não aceito qualquer ameaça ou chantagem." Silvio Navarro, nós mencionamos aqui, inclusive ontem, no programa Oeste Sem Filtro, que a permanência do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também ficou condicionada à instalação dessa CPMI, né? Tá tudo em jogo, tá tudo na mesa. Tá tudo na mesa, já falamos aqui ontem e falamos até hoje mesmo ao longo desse programa, Paula. 189 deputados apresentaram ali assinatura para a abertura da CPI. É número suficiente, tinha uma folga, porém 2 deputados já se sabe que retiraram as assinaturas. Resta saber quantas de fato ainda existem, porque há uma operação no Congresso Nacional. Um dos articuladores é o deputado Zeca Dirceu, que nós já citamos aqui, para justamente tentar frear, tentar barrar essa CPI. Do que o governo está com medo? O que o governo teme que seja revelado, apurado aí ao longo de 180 dias de trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito? Essa é a grande pergunta que se faz hoje, nesse momento, no Brasil. Ô Paula, veja só, oferecer dinheiro, ameaçar retaliação com emendas parlamentares, isso
é a pura prática da era petista, de volta, de novo, é ameaça e chantagem, como bem definiu o deputado Mário Frias. E a gente trouxe ontem aqui a informação, tão logo veio o Fico, né, o ministro Juscelino Filho fica no governo, na secretaria, no Ministério de Comunicações, apesar de tantas denúncias de ter usado o avião da FAB e mais diárias para ir a um leilão de cavalos, ter construído estrada com verba pública perto das fazendas da família, entre outras coisas. Esse ministro que enviou chips, né, de celular para a área Yanomami sem cobertura de celular, faz aí um bom trabalho, portanto, né? Veja, Paula, nós revelamos que, por ser do União Brasil, ele prometeu que trabalharia junto com o presidente do partido dele, o líder, Luciano Bivar, para retirar essas assinaturas, convencer os deputados, aqueles que não têm tanta expressão na mídia, né, não ocupam tantos holofotes, que muita gente sequer sabe o nome, a retirar as suas assinaturas. É disso que se trata, é trocar cargo, trocar ministério, para tentar uma blindagem de uma comissão que poderia, sim, jogar luz em tudo o que de fato aconteceu e punir todo mundo que precisa ser punido. Eu repito, não é passar pano para nenhum lado, é mostrar os fatos, a religião dos fatos, tudo o que aconteceu, simples assim. Coronel, estamos diante, mais uma vez, do velho toma lá da cá e na mesa 3 bilhões de reais, né, prometidos aos 219 deputados de primeiro mandato. Fica evidente que o governo novamente reforça a minha tese que eu venho falando desde o início desse programa. O governo se vê diante de um problema que não será afeito somente a esse tema da CPMI. Qualquer tema das pautas progressistas ou ditas progressistas, aqui nos Estados Unidos, eu e a Ana Paula ouvimos o termo woke, mas essas pautas, elas não estão conectadas com a vontade do eleitor que se manifestou na urna e elegeu deputados e senadores. Então, como obter o avanço dessas pautas do governo? Só tem uma maneira, cooptando. A maneira que o PT utilizou no segundo mandato de Lula e no primeiro mandato de Dilma Rousseff foi por intermédio da compra de votos no mensalão. Depois de descoberta, houve um aperfeiçoamento com a entrada do MDB e do Partido Progressista à época para o Petrolão, e dessa maneira eles conseguiram governar. Agora, eles tentam reeditar essa maneira, impondo ao parlamento um ministério eclético, com vários, inclusive, integrantes de partidos que no governo anterior estavam na sua base parlamentar, tentando desfazer essa articulação que emergiu da urna com um viés um pouco mais conservador e liberal. Será que eles vão avançar? Eu digo que só tem duas questões que podem impedir. Primeira, o número de parlamentares que se deixem corromper. Se o número de parlamentares for proporcional àquele primeiro e segundo mandato de Lula e de Dilma, nós teremos um Congresso que se corrompe ou que se dispõe a receber essas benesses para votar com o governo. E o segundo ponto, que é um segundo ponto que ainda está aguardando o desfecho, é se nós teremos um STF participando como cúmplice do esquema. Porque no primeiro mandato de Lula, e no segundo e no primeiro de Dilma, o STF não agiu com cumplicidade. E por isso nós tivemos o mensalão e depois até a Operação Lava Jato. Agora, essa nova configuração, não teremos possibilidade dessas pautas do governo avançarem sem corrupção. E não teremos como a corrupção se instalar no Congresso sem a cobertura do Supremo Tribunal Federal. Temos que aguardar se estamos nessa mesma época de do início de 2003, 2004 até 2013, ou se nós estamos numa outra época no país. Augusto, eu fico me perguntando aqui se diante de tanta pressão essa CPMI vai conseguir ser instalada no Congresso. E a gente precisa dar os nomes aí dos que retiraram a assinatura, né? Precisamos identificar todos. E também esse esforço que está fazendo o governo, eu nunca vi. Né? Se a verdade te favorece, você vai impedir que ela seja escancarada. Quem não quer alguma coisa tem medo das revelações que virão.
O Geraldo Alckmin já avisou, né? Ele está lá e está vendo que ele estava certo, né, nas previsões. Ele disse que o Lula queria voltar à cena do crime. Só que é no plural que ele devia usar dizer essa frase. Os crimes, cena dos crimes. Alguns foram resumidos aqui pelo Coronel Gerson. O governo do Lula sempre trabalhou, os governos do PT, melhor dizendo, sempre recorreram a práticas criminosas para garantir o apoio no Congresso. E agora eles estão recorrendo à chantagem. Chantagem, extorsão, tudo. E estão se negando a entregar um dinheiro que é nosso. Pior ainda, é nosso, é o dinheiro dos impostos, repito. O governo não é uma entidade lucrativa, não é uma empresa que tem lucro, dá dinheiro, não. Tudo é pago pela gente. Bom, primeiro, repetindo, né, o que bem resumiu o Coronel Gerson. Primeiro governo Lula, mensalão, né, caso de polícia, deu cadeia. Depois, Petrolão, PP e MDB como sócios. PMDB, eu nunca sei se tem uma letra lá, porque ele rouba até coisas do vocabulário, né, do abecedário. Então, o PMDB ou o MDB foi um dos sócios do Petrolão. E o PP também. Então, depende de saber quem é o dono agora. E aí você vê, o Congresso faz o seu papel nessa negociação entre malandros. Porque o ministro continua, porque o seu partido iria votar contra, ia ficar magoado. É como? Vai tirar um representante nosso aí na quadrilha que volta ao poder? Não tem graça nenhuma. Né? Não pode. Então é assim que está o governo Lula. Alguém se surpreende? Aqui ninguém. Aqui ninguém. É preciso ser muito ingênuo para imaginar que o Lula voltaria com outros métodos. Ele está repetindo o que fez, só que agora autorizado a fazê-lo pela libertação tramada no STF. E aí, Silvio, temos os dois nomes, os deputados que retiraram a assinatura? Só para fazer o dever de casa aqui, já que o Augusto pediu, nós temos dois nomes. O Célio Silveira, deputado do MDB de Goiás, e o Chiquinho Brazão, deputado do União Brasil. Olha aí, União Brasil, do Rio de Janeiro. Portanto, quem divulgou esses nomes foi o autor, né, do pedido do CPI, o André Fernandes, deputado do PL. Portanto, se os deputados ficarem magoados que os nomes deles foram divulgados, devem conversar com o autor do pedido do CPI. E os seus eleitores, porque seguramente eles tiveram muitos votos para estarem no Congresso Nacional neste momento, devem ficar atentos. Será que os eleitores desses dois deputados, Célio Silveira e Chiquinho Brazão, concordam com o recuo, não querem uma CPI para tentar entender tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Fica a pergunta. E também, outro ponto, né, meu caro Augusto? A Paula lia aqui agora há pouco, as emendas, o governo ameaça e faz chantagem de não pagar as emendas aos deputados que não retirarem as suas CPIs. Emendas usadas como barganha, como moeda de troca em relação com o Congresso Nacional. Alguém se lembra do orçamento secreto? Emenda de relator, não era escândalo, agora tudo bem usar as emendas como moeda política, como moeda de troca, agora tudo bem no governo Lula, mas há 3 meses era um escândalo. Manchetes dos jornais. Agora pode, Silvio Navarro. Mais detalhes? Posso só Diga lá, Ana. ponto? Claro. Primeiro, Silvio, é porque agora nós estamos na era da reoneração. Então agora o orçamento secreto pode, não é mais orçamento secreto, emendas do relator. Só para lembrar a nossa audiência, Célio Silveira, Chiquinho Brazão. Célio Silveira, Chiquinho Brazão. Célio Silveira, Chiquinho Brazão. Retiraram as assinaturas da CPMI. Eu só quero deixar uma pergunta para o próprio ministro Alexandre de Moraes e para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que prendeu aí, né, 900 pessoas, sob a ótica do terrorismo, do golpe de Estado, do vandalismo, gravíssimo, né? De acordo com ele, o que aconteceu no 8 de janeiro,
um ataque à democracia, de acordo com outros ministros do Supremo Tribunal Federal, por que eles não vêm a público apoiar essa CPMI? Dizendo precisamos estabelecer a ordem na nossa república, mostrar que a nossa democracia é transparente, estou aqui publicamente pedindo, apoiando uma CPMI do 8 de janeiro para que a ordem seja restabelecida. Por que eles não apoiam a transparência? Mas é porque aí é o judiciário interferindo no legislativo. Peraí, né? Nós sabemos muito bem como essa banda toca no Brasil. Não há independência e autonomia dos poderes e eles vivem se falando nos bastidores e em público. Em público, não custa aqui lembrarmos só um ponto de uma lista de interferência que foi a do presidente do STF, em cima da indicação do presidente Bolsonaro, ao chefe da Polícia Federal. É uma prerrogativa do Executivo. O STF colocou a mão e disse que não, que era um nome muito próximo da família Bolsonaro. Então, não tenha desculpa de que não, publicamente, não podemos interferir. Ora, ministros, apoiem a transparência, apoiem a salvação da democracia, apoiem a CPMI do 8 de janeiro. Todos nós queremos respostas. Apoiem. Os colunistas de vários jornais, vários colunistas, eles escrevem que a firmeza do Alexandre de Moraes salvou a democracia brasileira. Como é que eles não apoiam, esses colunistas, uma CPI que vai provar que a democracia foi salva? Por quê? Porque esse negócio aí, olha, eles não queriam também a CPI dos Correios. O governo Lula não queria. E deu na CPI do Mensalão. Descobriu tudo. Será que eles estão temendo que se descubra o que há por trás disso? A melhor prova, o que eles têm a fazer para provar que as suspeitas são infundadas, é apoiar a CPI. Agora, 19h07. Ana, vou endossar aqui, então, lembrando Célio Silveira e Chiquinho Brazão, o nome dos dois deputados que retiraram as assinaturas na lista da CPMI do Congresso. E mais detalhes você encontra no site da Revista Oeste, comandado aqui pelo Silvio Navarro. 24 horas de informação, as principais notícias do Brasil e no mundo, você encontra no site da Revista Oeste. Quero aproveitar e fazer um convite a você que está nos acompanhando, que em homenagem à Semana da Mulher, temos uma promoção especial para você que está nos acompanhando e ainda não é assinante da Revista Oeste, corre lá. Eu só vou confirmar aqui, temos o site revistaoeste.com/Dia da Mulher. Então é só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho para você ter acesso a essa promoção, até 30% de desconto na assinatura da Revista Oeste nesta semana aí de promoção do Dia da Mulher. Tem que aproveitar, né, Augusto? Claro, não pode perder essa promoção. E mais, Paula, quando forem liberadas as verbas destinadas aí aos dois deputados, vamos divulgar os números para saber o preço de cada um. Bem lembrado. Então, só para finalizar, a gente acompanha e convida você, então, a assinar a Revista Oeste e aproveitar essa promoção da Semana da Mulher. Agora a gente tem um recado especial do nosso parceiro. Fica com a gente que logo mais a gente volta com mais informação e notícia aqui no programa Oeste Sem Filtro. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração
regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E a gente vai exibir agora um vídeo que mostra que o eleitor não é bobo. Em um evento do programa Minha Casa, Minha Vida, em Rondonópolis, em Mato Grosso, Lula teve coragem de falar sobre a queda no preço da carne. Veja só a reação do público. Eu não sei se vocês perceberam, o preço da carne já caiu 15%. E é preciso cair mais. É preciso... Olha, vai levar um tempo para a gente consertar esse país. Não é uma coisa tão fácil. Ô, Silvio, o pessoal tá cobrando o preço da picanha, hein? Mas comumente. Comumente, né, Augusto? Agora, caiu o preço da carne só se for para ele, que não paga, que não vai ao supermercado, ele tem as refeições todas custeadas pelo Poder Executivo, pela União, e come bem, seguramente. Os almoços e jantares palacianos, depois quando viaja vai a restaurantes finos, né, pelo Brasil adentro. O preço da carne acho que não caiu, não. Quem está assistindo esse programa e acompanha sabe disso. Agora ele tem a cara de pau de dizer que nós vamos levar muito tempo para conseguir consertar esse país. Ele está estragando e rapidamente, num prazo muito mais curto do que se imaginava, a casa em ordem que o ministro Paulo Guedes havia deixado. Ele teve a cara de pau, e reafirmo, não há outra expressão senão essa, de há poucos dias dizer que o Brasil não cresceu nada no ano passado, o que é absolutamente mentira. O país cresceu sim em 2022. Então, veja, é mais uma bravata, é um palanqueiro, já está fazendo campanha, porque é só o que ele sabe fazer, mesmo quando está eleito, né? Mesmo quando assume o poder. E as pessoas vão começar a ver que a picanha não vai chegar. Já são mais de 60 dias sem picanha, 70 dias sem picanha. Vamos ver quanto tempo o pessoal vai aguentar sem fazer o churrasco que ele prometeu que ele daria para as pessoas. E aí, Augusto, segundo Lula, o preço da carne caiu 15%, mas o pessoal está pedindo a picanha. Ele mente o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, ele prometeu a picanha. E aí a cobrança foi imediata e muito clara, né? Eles querem picanha. Esse tipo de promessa o pessoal não esquece, não. E Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro e condenado por corrupção na Lava Jato, agora é blogueiro. A conta dele no Instagram tem mais de 4 mil seguidores. Veja um trecho do primeiro vídeo dele na rede social. Bem, hoje começamos aqui um relacionamento pelo Instagram. E no meu primeiro momento com vocês, é importante registrar o quanto foi fundamental nos 6 anos e 1 mês que eu passei na prisão. 2 fatores foram fundamentais. O primeiro, a minha fé em Deus. Houve muitos momentos em que eu estava sozinho na cela, sem ninguém, e ali na Bíblia eu encontrava muitas palavras de sabedoria para continuar em frente. E orando para Deus para que me desse força e resiliência. E o outro fator é a minha família.
Ô, Ana, você ficou emocionada aí com o primeiro vídeo de Sérgio Cabral, blogueiro? Pegou um lenço? Tô chorando aqui, fiquei muito emocionada. Nossa, tocou meu coração. Olha, o Brasil realmente não é para amadores, né? Não é para amadores. A cara de pau dessa gente de olhar para uma câmera e dizer: eu passei momentos difíceis. Meu amigo, o senhor foi solto numa manobra espetacular que abriu a porteira para a bênção aí, a criminalidade, a impunidade no Brasil, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que levantar a capivara dessa pessoa e trazer aqui quantas vezes, né, antes até de ser preso, ele teve ali a bondade do Supremo Tribunal Federal, até principalmente do Gilmar Mendes, né, uma bondade atrás de outra, um habeas corpus atrás de outro, até que chegou ali, né, no final do túnel, a Lava Jato pegou e agora ele sai, né, e falar o nome de Deus. É igual o Flávio Dino, que disse numa entrevista: eu sou comunista graças a Deus, como se Deus existisse para comunista. E para a gente não esquecer, né, vamos falar sempre aqui, o nome dos 2 deputados que tiraram as assinaturas da CPMI, Célio Silveira e Chiquinho Brazão. Pô, Ana, Coronel, só para lembrar aqui a nossa audiência, né? Sérgio Cabral foi condenado em 20 processos da Operação Lava Jato, a mais de 400 anos de cadeia. Ele está agora em casa, em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde fevereiro. Foi liberado até da prisão domiciliar. Ele que foi o último réu aí da Lava Jato a sair da cadeia, agora abriu uma conta nas redes sociais para compartilhar as suas experiências. O que a gente pode esperar de uma rede social de Sérgio Cabral? Veja o contrassenso com aquele assunto anterior que nós tratamos dos que foram liberados lá da Papuda e da Colmeia, que estão com medidas cautelares que os impedem até de se manifestar nas redes sociais. Impõe-se o silêncio sobre patriotas que sabidamente não cometeram crimes e, no entanto, se permite a exposição de um criminoso contumaz condenado que só está em liberdade porque os criminosos da Lava Jato conseguiram articular junto ao Supremo Tribunal Federal uma mudança de jurisprudência que eu espero também seja revista agora no Congresso Federal, que é a questão da prisão em segunda instância. Então, o Sérgio Cabral, ele inclusive tem um outro vídeo que já está circulando nas redes sociais em que ele fala da sua decepção com seu amigo Eduardo Paes, que o abandonou, e também chora ali, se emociona. Eu não desfaço a importância, né, da recuperação do tempo que ele passou lendo a Bíblia. Eu espero que ele realmente tenha passado por um momento de conversão, de arrependimento, mas o mínimo que nós poderíamos esperar de uma situação de um preso que só não está dentro da cadeia cumprindo a sua pena por artifícios jurídicos é que lhe fosse imposto pelo menos o silêncio contrito no seu lar e não se manifestar nas redes sociais. É o que esperaríamos, porque quando ele foi julgado ali pelo Bretas, várias vezes foram transmitidas pela televisão situações em que ele admitia que ele roubou, que ele não só roubou, mas os seus secretários roubavam, que ele articulou inclusive com juízes, com desembargadores, havia toda uma organização criminosa junto à Assembleia Legislativa, foi utilizado o verbo, inclusive, dos Jogos Olímpicos, muita coisa foi feita e ele admitiu e reconheceu que ele cedeu aos impulsos da carne. Então agora, seria muito bom que esse arrependimento, pelo menos, o deixasse dentro da sua casa, sem usar as redes sociais para esse tipo de glamorização do criminoso. Ô Silvio, eu quero te ouvir, mas antes a produção recuperou um vídeo que Lula convidava aí os eleitores a votar em Sérgio Cabral. Votar no Sérgio Cabral é quase que uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama.
Silvio, será que o Sérgio Cabral vai convidar o Lula para uma live no Instagram? É muita cara de pau, né? Olha só, Paula, sobre o Sérgio Cabral e esse vídeo, assina embaixo os comentários tanto da Ana Paula quanto do Coronel Gerson. Só acho que as plataformas na internet talvez poderiam considerá-lo conteúdo nocivo. Paula, olha só, eu me lembrei de uma história quando a Ana falava sobre a cara de pau desse pessoal, Flávio Dino dizendo que é comunista, graças a Deus. Tem uma história ótima, meu caro Augusto, você que gosta das histórias da política, tem um livro do jornalista Sebastião Neri, chama A Nuvem. Ele publicou acho que em 2009, se não me engano, em que ele descreve, é um livro de memórias, ele descreve um voo que ele pegou com o Leonel Brizola, ateu, né, de esquerda, socialista, em 1982, né, que ele foi governador do Rio de Janeiro, e o Brizola tinha medo de avião. Então, quando o voo decola de Foz do Iguaçu, o jornalista começa a rezar e o Brizola pergunta para ele, né? Fala, Sebastião, você ainda conserva a fé do seminário, né? Eu te vi rezando. Ele diz que sim e diz para o Brizola, mas eu também te vi de olhos fechados, falando baixinho. O Brizola responde, sempre que as coisas ficam difíceis, eu falo com ele. E aí o jornalista falou, nossa, tenho aqui um furo de reportagem, Brizola, você acredita em Deus? Ele diz, não, o Getúlio. Quero te ouvir também, Augusto. Só quero registrar que mais de 53 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Diga lá, Augusto. Devem estar deixa todas... eu colocar uma foto para o Augusto comentar. Por favor. Vamos colocar a foto da farra dos guardanapos. Essa é boa. Boa lembrança, Ana. A farra dos guardanapos. Cavendish. 150 pessoas numa mansão na Champs-Élysées. R$1,5 milhão de reais, 300 garrafas de vinho essa gente bebeu lá. Maravilha. Diga lá, Augusto. Olha isso. Sérgio Cabral, quer dizer, enquanto você tem inocentes usando tornozeleira eletrônica, você tem o Sérgio Cabral em casa, fingindo que ele foi recuperado, né, pela leitura da Bíblia, né, pela sua fé e tal. É o seguinte, o Sérgio Cabral, ele, por um depoimento que deu, ele sofre de um mal que não tem cura. Ele próprio dizia lá, ele se declarou viciado em roubar, lembram? Ele disse, eu tenho um vício, comecei, tá tudo e pelo jeito, chegou a roubar o suficiente para ser condenado a mais de 300 anos, é um vício incurável, não tem jeito. Eu achava que nesse campo tinha chegado ao limite da imaginação o nosso Michael Douglas, né, que surpreendido aí, revelado um caso extraconjugal, ele não teve dúvida, ele se declarou viciado em sexo. Eu já achei aquilo criativo. Agora ele foi além, ele se internou no hospital. O Sérgio Cabral nem tentou, por saber que o dele não tem jeito. É viciado em roubo. Eu acho que já que ele tem que procurar alguma atividade, em vez de perturbar a gente com esse tipo de vídeo, ele poderia criar algo equivalente à Associação dos Alcoólicos Anônimos, né? A Associação dos Ladrões Conhecidos, por exemplo, porque ele poderia atrair, dependendo do andar da carruagem, ele poderia atrair até presidente da República para esse grupo dele. Né? Presidentes que acham, por exemplo, que você tem o dever moral de votar num ladrão. Agora, 19h23, eu convido mais uma vez você a aproveitar a promoção da Semana da Mulher para assinar a Revista Oeste. É só digitar Revista Oeste /Dia da Mulher, ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É muito simples, muito rápido, passo a passo para você também se tornar um assinante e aproveitar essa promoção de até 30% de desconto na nossa assinatura especial aí para a Semana da Mulher. E a gente segue agora com mais informações, porque Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, disse que a descriminalização das drogas poderia ajudar a reduzir o número de presos no país. Abre aspas. Pautado na experiência de outros países, temos que tratar isso como uma questão de saúde pública, como uma questão que não se resolve por meio do encarceramento, com prisão e com punição, fecha aspas. O ministro ainda falou de uma ação que tramita no STF desde 2015 para descriminalizar as drogas.
abre aspas, eu particularmente sou favorável a essa ação, que essa ação seja julgada e que essa questão seja resolvida no Brasil, fecha aspas. Coronel Gerson, quero te ouvir em relação a esse assunto. Quero perguntar como é que funciona a questão das drogas, como é que está a situação no estado da Flórida, em particular. Eu lembro que o senhor trouxe aqui no programa também aquele manual que foi distribuído durante o Carnaval aqui no Brasil, o manual de uso de drogas, que nós comentamos bastante aqui também. Eu tenho o privilégio de estar nessa situação num estado governado por Ron DeSantis, que é um republicano que não adota essa política pública de liberação das drogas ou de minimizar, né, a questão do encarceramento, particularmente associada ao tráfico de drogas. Porque é uma falácia o que coloca esse ministro quando ele tenta associar o encarceramento ao usuário, quando isso não é verdade no Brasil. O encarceramento ligado às drogas, ele é essencialmente ligado ao tráfico de drogas e às consequências disso. Quando ele fala de descriminalização, de descriminalizar as drogas, ele, na verdade, ele faz um jogo de palavras, porque no Brasil o que é criminalizado realmente é o tráfico de drogas e algumas dessas atividades. Então, quando se compara, como você me fez essa provocação da Flórida, eu quero dizer que eu gostaria muito de morar na Califórnia. Era o meu sonho de consumo, era morar lá, ser vizinho lá da Ana Paula. Porque eu conheci Santa Mônica, aquela área muito bonita ali da praia, na época que não havia aquele monte de usuários de fentanol, de usuários de cocaína, de usuários de heroína, aquele monte de gente que está nos locais lindos de São Francisco e de Los Angeles, e que hoje estão nas ruas por causa desse tipo de política pública. E para não me delongar, eu vou só ler um pedacinho aqui do livro fantástico do meu amigo Roberto Mota, que fala sobre a construção da maldade, né? Ele fala que a solução para esse assunto, não há solução para o problema das drogas, muito menos através da legalização ou descriminalização. Drogas devem ser tratadas como uma combinação permanente de educação e de repressão. Aproveito e te faço a mesma pergunta, como é que está a situação na Califórnia em relação às drogas? A gente percebe que esse governo tem flertado aí com uma possibilidade de descriminalizar os de drogas aqui no Brasil. Pois é, Paula, e aí eu faço aquela brincadeira, eu venho do futuro, porque aqui na Califórnia foi legalizado o uso da maconha, descriminalizaram, né, o uso, e isso tudo sob a mesma balela aí, né? Outros países, que outros países? Mostrem a experiência, parece a história, né, da pandemia, especialistas afirmam que o lockdown, quais especialistas? Então aqui na Califórnia, desde que descriminalizaram, né, o uso, a coisa piorou muito, inclusive tem uma matéria no New York Times, se alguém quiser depois procurar no Google, de como as forças policiais na Califórnia, elas disseram que depois da legalização do uso, há lojinhas que são legalizadas, que pagam impostos, tudo muito bonito no papel, porém o contrabando aumentou, porque essas lojinhas bonitinhas em Los Angeles, em Venice, como o coronel disse, é para gente rica. Mas os usuários de drogas que pertencem às comunidades mais pobres, eles alimentam exatamente o mercado paralelo, e isso faz com que o contrabando ele aumente, inclusive, porque, na verdade, quem é que gosta de pagar imposto? Abrir a sua lojinha, pagar imposto para isso aqui, os impostos na Califórnia aqui são altíssimos. Então, existe uma matéria muito completa no New York Times que fala exatamente como as forças policiais da Califórnia estão travando uma batalha histórica até, inclusive, né, principalmente na fronteira, por causa da legalização. E aqui nos Estados Unidos, nós chamamos, né, o federalismo americano de laboratórios da democracia, ou seja, cada estado passa a sua legislação, o outro estado fica ali de olho, vamos ver o que acontece. E quando a Califórnia passou essa legalização, todo mundo em volta ficou olhando, né? Porque já tinha em Connecticut, tinha em mais 2 estados, se eu não me engano, e agora muito desse debate em alguns estados
está saindo da pauta pública exatamente pelos resultados a longo prazo devastadores. Há lugares aqui, Paula, que você anda na rua, o cheiro é insuportável, não é em todo lugar, mas em muitos lugares, e isso aumenta a criminalidade, menores que começam no mundo das drogas de maneira muito cedo, né, aos 13, 14 anos, ou seja, não se enveredem por esse caminho. E a pergunta que eu deixo para o ministro dos Direitos Humanos é se ele vai se pronunciar em relação aos presos do 8 de janeiro e a situação, né, a que eles estão submetidos, né, a situação desumana a que eles estão submetidos nessas prisões. Ele não vai falar nada sobre isso? Boa pergunta, Ana. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, você que chegou até aqui. Quero lembrar que logo mais às 8h30 da noite tem As Liberais aqui no canal da Revista Oeste, no YouTube e também na plataforma Rumble. Programa que é apresentado por mim e pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. A convidada de hoje é a psicóloga e viajante Bianca Soprano. Foi um bate-papo muito legal, ela que passou quase 3 anos viajando, visitou mais de quase 50 países. Ela e o marido são histórias muito bacanas que vale a pena conferir. Então logo mais 8h30 da noite tem As Liberais. Vou começar me despedindo do Coronel Gerson. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por compartilhar conosco as suas análises, seu conhecimento, Coronel. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, né, estar ao lado aqui do Augusto, do Silvio Navarro, aprendendo, né, e do lado da minha colega aqui de Estados Unidos, Ana Paula, e ter a sua direção, né, a sua condução que levanta as bolas e a gente vai só cortando e aproveitando a presença da Ana Paula. Boa, Coronel. Ana, querida, muito boa noite. Amanhã eu venho de roxo, hein? Vou deixar aqui registrado. Vou voltar com a minha blusinha. Amanhã eu venho de branco. Boa. Não se preocupe. Obrigada, Paula, por mais uma condução aí no nosso programa. Obrigada, Coronel Gerson. Precisamos nos encontrar aqui nos Estados Unidos. Um beijo, craque Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes. A nossa audiência é maravilhosa. Bom descanso. Até amanhã. E deixar um abraço especial para os deputados que assinaram a lista da CPMI. Caso vocês queiram tirar a lista, o nome de vocês será falado aqui, como o do deputado Célio Silveira e do Chiquinho Brazão, que tiraram o nome da lista da CPMI do 8 de janeiro. Boa noite, até amanhã. Silvio Navarro, ele que comanda o site da Revista Oeste, muito boa noite, obrigada pela parceria de sempre. Boa noite, Paula, querida, mestre Augusto Nunes, Coronel Gerson, sempre muito bem-vindo. Ana, vou aqui seguir os seus passos, então, e convidar quem está nos assistindo, porque nós vamos publicar ainda hoje no site da Revista Oeste a lista com todos os nomes de quem assinou o pedido de CPMI, tanto na Câmara quanto no Senado, quem já retirou a sua assinatura, esses 2 nomes que você muito bem lembrou, para que os nossos eleitores fiquem atentos caso alguém decida recuar e por que recuou do pedido de CPI. Antes do boa noite do nosso mestre, quero aproveitar, convidar mais uma vez quem está nos assistindo a assinar Revista Oeste, aproveitar essa super promoção da Semana da Mulher, até 30% de desconto na assinatura digital para você conferir textos exclusivos dos melhores jornalistas do Brasil, a gente sempre fala isso, Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro e grande elenco, você só encontra todos reunidos na Revista Oeste. É isso aí. Boa noite, Boa noite, Paula, nossa chefe. Foi um prazer, como sempre. Meu irmão Silvio. A Ana Paula Henkel, minha querida parceira, grande Coronel Gerson. Boa noite a você que nos acompanhe e assine a Revista Oeste. Ô, Ana, a campanha está funcionando, tem gente no chat aqui mandando abraços aqui para o Célio Silveira e Chiquinho Brazão. A gente vai permanecer de olho para ver quem são os deputados que possivelmente podem tirar aí o nome da lista da CPMI e a gente fica de olho. Para você que ficou conosco até aqui, deixa o seu like, o seu comentário no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, a gente espera você. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, corre lá na Revista Oeste /Dia da Mulher, promoção exclusiva essa semana com até 30% de desconto. Lembrando que é o valor da sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Muito boa noite e até amanhã.